Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadi Atique, 629 no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 981225370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com as suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, às 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil. Para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à Rua 12 de Outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre a partir das 19 horas, Rua Major Ascânio, 145, NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piratininga, programa Caminhos da Luz. Reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje uma manhã fria, não menos gostosa, na cidade de Jaú. Estamos vivendo o inverno brasileiro. E hoje vamos conversar com o nosso convidado Robson Pavan, da cidade de Jaú, que vai falar sobre o tema evangelização espírita. Nos estúdios da Rádio Piratininga, além do Robson, estão Edson Maldonado e Anderson Moura. E o nosso abraço para o nosso querido e melhoras para o nosso querido Maurício Bertolino, que não está bom na garganta. O nosso chefão Dagoberto Costa, que está na praia, né? Tá tão ruim lá na praia, né? Então, enfim, o chefão lá tá viajando, tá curtindo. E nós temos hoje também o sorteio dos livros, né? Maldonado, bom dia! Quais são os livros de hoje para sorteio? Bom dia, Rick. Bom dia, Anderson. Rodrigão hoje está aqui, parece estar com frio lá dentro. Bom dia, Robson, nosso querido companheiro da doutrina, que vai falar hoje sobre evangelização espírita. Um tema legal, né, que é importante, que é o futuro do movimento espírita. A gente tem que olhar com muito cuidado, muito carinho. Os livros hoje, Rick, As Mil Faces da Realidade Espiritual, Hermílio Miranda. Esse é bom. E também hoje nós vamos sortear um livro das obras básicas, Céu e Inferno.
Nós escolhemos esse aqui justamente para dar um recado também, que o Cefec, né, Anderson, quinta-feira, assim que terminar, hoje está o Livro dos Espíritos, né? Assim que terminar o Livro dos Espíritos, nós vamos iniciar o curso, o estudo do Céu e Inferno, toda quinta-feira, às 20 horas, lá no Cefec. Então já fica o convite aí, quem tiver interesse já entra em contato lá com o pessoal, com o Anderson, comigo, para a gente já agendar isso aí. Muito bem. É o Rodrigo que está com a gente hoje, não? Hoje é o Rodrigo, está contente, está feliz aí. Oh, maravilha. Então, Anderson Moura, bom dia. Bom dia, Rick. Bom dia, Edson, Rodrigo. Bom dia, pessoal aí do chat. O pessoal que está acompanhando nós pelas ondas da AM, pela Piratininga. Bom dia, Robson. Vamos lá, meus amigos. Hoje um dia gostoso, um tema muito interessante que vamos falar. E eu vou passar um recadinho rapidinho. Hoje, às 14 horas, às 2 da tarde, lá no Cefec, teremos a palestra com nossa amiga Ivone Rodrigues, da Barra Bonita. E o tema é Não se pode servir a Deus e a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos já começar a divulgação do seminário que haverá no Cefec também no dia 23/8, com o nosso amigo Roosevelt Tiago. E é um seminário que é aberto a todos, mas vai atender principalmente os trabalhadores da Casa Espírita. E o tema desse seminário é Trabalhador Espírita, Responsabilidade e Compromisso. Tá nas redes sociais, tudo rodando o folder, e os cartazes também vão ser distribuídos nos centros com a inscrição QR Code lá para podermos acolher a todos. Vamos complementar, então, já que no dia 30, no mês de agosto também, dia 23 tem um seminário, dia 30 tem outro. O Anderson tá mandando bala lá. O Edson Siqueira, o tema será Crenças, Normose e Obsessão. Também, né, no dia 30, com início às 15h15. Nós estamos postando no Face nosso, no Instagram, o banner, né, do seminário, e lá tem um QR Code, bem no cantinho direito, inferior ali. Então, a pessoa que tiver interesse, faz ali a inscrição, né? Também quem não fizer, quiser chegar na hora, também não tem problema. É que a gente faz isso aí para fazer uma avaliação lá, e quantas pessoas vão, para a gente preparar um cafezinho gostoso lá no intervalo. Muito bem. E também dá um recadinho do NAFAN, né? Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, que fica na rua Major Ascânio 145, na Vila Brasil. Terça-feira é o Rossi que vai nos dar uma palestra lá às 19h30. E também está tendo a festa da Socicana, onde o Arcanjo Miguel está com a sua barraca lá também participando. Você que for hoje na Socicana ou foi ontem, dá uma passadinha na barraca lá do Arcanjo Miguel, onde vamos estar vendendo comidas deliciosas lá. Robson, gratidão por aceitar o nosso convite. E você vai falar de um tema extremamente importante: evangelização espírita. Bom dia. Bom dia, Rick. Bom dia, Anderson. Bom dia, Edson. Bom dia a todos. O pessoal que está assistindo o programa. Muito contente de participar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, viu? Evangelização realmente é uma coisa que me toca muito. Eu sempre fui da área de evangelização nos trabalhos da Casa Espírita. Comecei a trabalhar mesmo, não ser só frequentador, na evangelização, e é um assunto que eu gosto muito de estudar e estar sempre entendendo como ela pode funcionar dentro da casa. Muito bem. E agora, a evangelização espírita, ela atende a todas as idades, Robson? Depende da casa espírita, Rick, porque vai depender, assim, do público, né, de você ter as crianças, mas a evangelização, na teoria, ela atende a todas as idades. Hoje em dia nós temos programa já da FEB, das outras unificadoras, né, das outras federativas, que orientam o trabalho para que seja implantado desde a evangelização de bebês, que é uma atividade que é mais recente, né, esse ciclo dos bebês,
mas ela já tem alguns anos, tem bastante experiência já. O pessoal de Minas, de Goiás, começou com bastante experiência e disseminou pelo Brasil todo. Então, hoje a gente atende desde a evangelização no ventre, né, antes da evangelização de bebês, até depois dos jovens, entrando na fase adulta. Todos os ciclos hoje já podem ser atendidos dentro da casa espírita. A casa espírita só vai implantar ou não de acordo com o que ela tiver de público para isso, de crianças, as faixas etárias que vão exigir isso em cada casa espírita, do tamanho de cada casa espírita. Só lembrando que você que está dando o seu bom dia aí no Facebook, na página da Rádio Piratininga, está automaticamente concorrendo aos 2 livros que o Edson Maldonado acabou de mencionar. É só lá escrever no chat o seu bom dia para nós aí, e vai estar já anotado e concorrendo aos 2 livros de hoje. Agora, Robson, qual a importância da evangelização? A evangelização é realmente o nosso código moral? A evangelização, ela vai se encaixar totalmente na doutrina espírita, que é uma doutrina da fé raciocinada. Então, Kardec deixa bem claro, né, principalmente quando você lê a introdução do Livro dos Espíritos, e a importância do estudo para o ser encarnado. Eu vou falar do ser encarnado porque é do que a gente está tratando aqui, da evangelização. Então, esse estudo às vezes é confundido pelas pessoas como um curso necessário para poder trabalhar na casa espírita, como se fosse: eu pego um diploma, eu estou formado, eu tenho já o direito de trabalhar. E o estudo não é essa a visão que se tem na doutrina espírita, né? O estudo, ele vai ser constante a vida toda do espírito encarnado, porque, na verdade, Kardec vai dizer no livro O Espiritismo em Sua Mais Simples Expressão: o objetivo essencial do espiritismo é o melhoramento dos homens. Não se deve procurar nele senão o que pode ajudar no progresso moral e intelectual. É isso que está escrito lá. Então, se é para o nosso desenvolvimento moral e intelectual, eu lia pela primeira vez o Livro dos Espíritos quando eu tinha 14 anos de idade, quando me chegou às mãos. O Robson que leu com 14 anos não é o mesmo que foi ler com 20. Não é o mesmo que leu depois, já chegando mais para frente. Não é o mesmo hoje, com 58 anos, que leu o Livro dos Espíritos. Então, uma dificuldade que a gente tem às vezes no setor de educação espírita nas casas, é com que os trabalhadores entendam que continuar estudando não é mera obrigação burocrática da casa. É uma necessidade do ser encarnado para ele continuar o processo de evolução dele. E aí a evangelização se encaixa no sentido de que você vai preparar esses jovens espíritos reencarnados, dando-lhes uma base segura do evangelho e da doutrina espírita, da filosofia de vida espírita, para que esses espíritos, numa nova experiência na carne, possam finalmente fazer um processo de transformação, que não venham repetir o mesmo, fazer mais do mesmo, né? Que eles possam se jogar no novo, em melhoramento moral, ampliar a parte intelectual, e a evangelização vai entrar numa fase onde o espírito está mais propício à transformação, que é a fase da infância. E se a gente for buscar isso na doutrina, na questão 383 do Livro dos Espíritos, quando ele vai falar da infância, o Kardec pergunta assim para os espíritos: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? A resposta dos espíritos: o espírito, encarnando-se para aperfeiçoar, é mais acessível durante esse período às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Então, a evangelização não é apenas recreação para as crianças, para o pai poderem assistir palestra, para os pais poderem ir para curso e deixa as crianças na evangelização, né? Ela tem todo um programa, ela tem toda uma pedagogia voltada para o ser encarnado, que já está bem desenvolvida dentro do meio espírita, tem muito que andar, mas está bem desenvolvida.
e ela vai atender essa necessidade do ser na fase infantil, que é a fase que ele está mais acessível, mais suscetível de receber novas impressões e formar uma base para o processo que ele se programou para fazer durante a encarnação. Interessante, Rick, essa parte da infância, né? E eu perguntaria para o Robinson, principalmente hoje em dia, né, com essa influência tremenda da internet e dos amigos e tal, na adolescência, né? Qual a importância da evangelização na adolescência? Por exemplo, aquelas crianças que não tiveram oportunidade enquanto criança, naquela faixa etária menor, mas estão na adolescência. O que você diria para os pais para estimular, procurar a evangelização aí juvenil, né, vamos dizer assim? Se a gente for olhar pedagogicamente para o espírito encarnado, você vai observar no livro dos Espíritos, né? Deixa eu ver aqui a questão. Na Gênese, Kardec vai falar sobre o processo de reencarnação, né, do renascimento, lá no capítulo 11, no item 18 da Gênese, que ele fala que a união do germe e perispírito acontece molécula a molécula. E só vai ter pleno desenvolvimento quando o germe tem esse pleno desenvolvimento, né? Que ele fala, nasce então o ser para a vida exterior. E você vai encontrar lá no livro Missionários da Luz, quando vai falar do reencarne do Segismundo, que é... Eu agora não me lembro o capítulo... o capítulo 13, Reencarnação. Acho que é o Alexandre, que é o instrutor lá do André Luiz, ele está falando do reencarne, e ele fala assim: o nosso Herculano, que era o espírito que seria o protetor do Segismundo quando ele tivesse reencarnado, permanecerá em definitivo junto de Segismundo na nova experiência até que atinja os 7 anos após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Veja que não é terminado, é consolidado. Então, se você observar essas passagens na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, não vai falar 7 anos, mas o André fala dos 7 anos, então não está na doutrina, né, nos livros de Kardec, mas está ali num conhecimento que André Luiz traz. Você vai observar que a gente tem fases de setênios que são importantes. Por que eu falo setênio? Se você já tem ali o Alexandre falando da consolidação da reencarnação aos 7 anos, e você vai ter na questão 385 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz uma pergunta que está ligada a isso que o Edson falou. Ele pergunta assim na 385, ainda falando da infância: de onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Kardec pergunta. Você vê que ele já tinha essa preocupação, né, da mudança que ocorre nos jovens quando chegam na adolescência. E não é uma resposta muito longa, mas tem uma parte aqui que é interessante para quem vai tentar entender um pouco da pedagogia espírita, que os espíritos dizem assim: enquanto que, crendo seus filhos bons e dóceis, dão-lhes toda a afeição e os acumulam de atenções as mais delicadas. Mas logo que os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhes deram durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Conserva-se bons se eram fundamentalmente bons, mas se revestem sempre de matizes que estiveram ocultos pela primeira infância. Então você vê que aqui os espíritos já deixam claro que quando chega na adolescência, né, ele fala de 15 ou 20 anos, então é claro que ninguém tem uma data para mudar, mas o espírito, quando vai atingir a sua adolescência, ele vai entrar em contato com a personalidade antiga dele. E aí você vai ter uma mistura de quem reencarnou com o que você conseguiu dar de subsídio para que ele mudasse até os 15 anos. Essa é a importância dessa fase que algumas pessoas não entendem. Às vezes as pessoas falam assim, tem a vida inteira. Não tem. Você tem a vida inteira, mas a dificuldade vai ser muito maior se você não der a base ou você não entender que existem fases na reencarnação. Então nós temos de 0 a 7 e depois vamos ter de 7 a 15 uma outra fase, né? Com 7 ele consolida a reencarnação e você percebe ali
quem lida com pedagogia, né, ou é professor, alguma coisa, ou mesmo os pais vão perceber que com 7, 8 anos a criança tem uma pequena crise. Na pedagogia Waldorf eles chamam de crise do Rubicão. É muito interessante essa visão, porque Rubicão era o rio que os exércitos eram proibidos de atravessar quando eles voltavam dos combates, para que eles não entrassem em guerra civil, tentassem tirar o imperador. Então todo o exército era proibido de passar o Rubicão, era o rio que delimitava ali. Só o general que deixava o exército desmontado lá antes do Rubicão e ele entrava. Quando Júlio César atravessa o Rubicão com seu exército e contraria a lei romana, ele já está indo para uma guerra civil, e é quando ele fala, alia jacta esse, a sorte está lançada, né? Agora não tem jeito. Ou ele matava ou ele morria ali no que ele fez, porque ele contrariou a lei. Então essa passagem do Rubicão, na pedagogia Waldorf, eu gosto dessa imagem deles, né? É outra doutrina, mas na pedagogia é interessante, porque o espírito, depois dos 7 anos, ele já percebe que chegou, que já passou o Rubicão, está encarnado mesmo, né? A criança com 7 anos. Então ali você vai ter uma pequena crise, e depois você vai ter outra ali depois dos 14, 15 anos, que isso está na doutrina espírita, né? Na questão 385. É importante que a gente se baseie na doutrina para fazer as nossas análises, os nossos estudos, porque somos espíritas. Então, nessa fase da adolescência, a evangelização é essencial também para os jovens, para que nós possamos ajudá-los nessa fase de passagem, de chegada de traços antigos que ele já tem na personalidade, de outras encarnações, né? Se ele é mais egoísta, se ele foi egoísta, se ele foi vaidoso, se ele foi autoestima, seja lá qual o problema que ele já trazia, e mesclado com o que foi oferecido para ele de educação até essa fase, o Centro Espírita tem essa capacidade de ajudar esse jovem nessa fase mais difícil, de se encontrar e de poder lidar com as dificuldades antigas que ele trouxe no seu programa reencarnatório. É essencial também na adolescência a Casa Espírita dar esse suporte. Não só nos estudos, mas também colocar nos trabalhos da casa, integrar na Casa Espírita. E na evangelização, né, Edson, a gente tem que entender que a gente também não lida só com a criança. A gente é um grande apoio para os pais, para que eles também possam atuar melhor em casa com a criança e com o jovem, que não são crianças nem são jovens. São espíritos reencarnados na fase infantil e espíritos reencarnados na fase adolescente. Complementando, no caso, né, dessa fase da adolescência, o que faria um recado para os dirigentes de centro espírita, né? Se é que a gente pode fazer isso aí, né? Quem somos nós? Mas uma dica, por exemplo, para como atrair essa juventude, porque o adolescente ele é uma outra vibe, né? Como atrair para o centro espírita esses adolescentes, aí sem contar com a influência dos pais e tudo mais, como que o centro pode fazer para atrair esses jovens, esses adolescentes? Eu vou falar assim de uma forma em que eu acho que possa auxiliar também outras pessoas que lidam com evangelização, né? Não só nós aqui por curiosidade, mas para que os dirigentes de casa espírita também possam entender como trabalhar com a evangelização. A União Espírita Mineira e o COFENG, em 2025, lançaram um folheto lá, uma apostila que se chama Orientação à Ação Evangelizadora, a Transição entre os Ciclos da Vida, onde eles estão fazendo essas divagações e análises do porquê que há evasão de jovens na casa espírita e como atraí-los, né? Mas das experiências que a gente vai tendo, você vai encontrar nas casas espíritas lideranças bem mais velhas de idade cronológica do que o pessoal que está na mocidade. Você vai ter uma dificuldade das pessoas entenderem, às vezes, exatamente o que o jovem busca, né? Porque embora em todas as idades, em todas as fases, algumas coisas são semelhantes, mas em algumas alterações há com o passar da cultura humana na mudança de geração para geração. E é importante você deixar que a mocidade, por si, seja uma parte importante da casa que também possa atuar.
não são só o presidente, o vice-presidente, o diretor de doutrina que vão conseguir resolver isso. Ele vai resolver isso com os jovens. São os jovens que falam melhor com os jovens, são os jovens que vão estar nas redes sociais. Então é importante que a mocidade tenha canais de conversa com o jovem. Eles podem trabalhar com as mídias, né? Fazer os seus Instagram, o seu TikTok, para poder conversar com outros jovens que se interessam, que possam ver isso nas redes sociais. Então eu vejo que uma forma, Edson, de você atrair mais os jovens é deixar que os jovens conversem com os jovens dentro da casa espírita e no movimento. Os que têm o mesmo chip. Exatamente. Então é importante dar uma boa liberdade para que a mocidade espírita, a juventude espírita nos outros lugares do Brasil, aqui em São Paulo a gente chama de mocidade, possam atuar. E a outra coisa é fazer com que eles participem de encontros, de reuniões de jovens. A gente tem pelo Estado, né, o Departamento de Mocidade da USE São Paulo, faz encontros maravilhosos sempre, a Comenoesp, Comecelesp, Comelesp, a Congesp, estimular que os jovens viajem, participem até fisicamente desses encontros, conhecem mais gente, e com isso eles acham legal e atraem colegas, às vezes na escola, convidam colegas que têm curiosidade para frequentar, porque a adolescência já é uma fase em que o espírito está procurando as suas verdades, as suas crenças, embora ele tenha recebido uma religião. No lar, é comum chegar nessa fase e você tá repensando algumas coisas, né? Até porque o velho chegou. O velho chegou e traz algumas crenças ou gostos antigos, mesclando com aquilo que os pais deram. É até isso que faz com que os pais estranhem, né? Não é mais meu filho, não é. Agora veio... Dá um choque, né? Agora veio o antigo junto com o novo. Mas eu acho que os jovens estão sempre fazendo atividades... e também a gente fazer com que o jovem possa atuar dentro da casa espírita, para que outros jovens vejam os jovens ali trabalhando, para que os jovens sejam recebidos por outros jovens no atendimento fraterno, seja lá onde for, podem ter atividades de recepção, de encaminhamento e várias outras atividades que podem fazer na casa espírita. E os pais? Como agir? Vamos lá. Isso também... Desculpa, mas estou explorando bem Isso também a gente tem uma grande experiência já no movimento espírita. É que quando a gente está numa cidade menor, numa casa espírita menor, a gente tem dificuldade de ver essas outras experiências, né? Eu já participei de casa espírita grande em outras cidades, em capital, e você vai ter nessas casas uma mentalidade já implantada que faz parte das orientações das federativas, que é a escola de paz. E ela é extremamente importante porque, assim, se você só tem a palestra espírita e a evangelização e os grupos de estudo, o que vai acontecer? Os pais vão para a palestra, deixam as crianças na evangelização, e acabam virando frequentadores de palestra eternos. Quando eles poderiam estudar mais, se aprofundar mais, porque na evangelização os filhos estudam bastante. A gente tem o roteiro do evangelho e da doutrina que é implantado durante ali, né? Por exemplo, no Verdade e Luz hoje a gente tem de 5 para frente, de 5 anos para frente. A gente ainda não implantou a evangelização de bebês, mas é uma meta. E a nossa ideia agora, no segundo semestre, ou no máximo, começo do ano que vem, a gente quer implantar a escola de paz. O que seria a escola de paz? Os pais trazem o filho para a evangelização e vão para um estudo que segue o mesmo roteiro do que as crianças estão estudando durante o ano. Dessa forma, você faz com que o diálogo em casa seja muito facilitado na educação moral das crianças, porque a criança aprende sobre prece, o pai também aprende sobre prece. O mesmo assunto. Porque senão a criança também chega em casa e fala, ai pai, hoje eu aprendi isso, isso e isso. E aquilo não é uma realidade para ele, que nem estudou. Então ele fica feliz que o filho está aprendendo, mas ele nem tem como acrescentar ou orientar o filho. Então a gente implanta nas casas espíritas a escola de paz, que seria uma escola de adultos. E seriam salas de estudo, né, de grupo de estudo. No mesmo horário. Sim, não é um ESD, não é um estudo sistematizado, mas ele tem o roteiro, e esse roteiro ele está casado com o roteiro da evangelização. Sim. Dessa forma você auxilia o espírito reencarnado 2 vezes, porque ele vai ter um suporte íntimo para ele, e vai ter também um suporte que é dado que o pai leva para casa com a doutrina espírita. Perfeito. Muito bem. Anderson.
Robson, só para complementar uma coisinha aí você estava falando das crianças, sábado já tem crianças de 13 e de 9 anos entregando panfletinho e entrega de livros no sorteio no Cefec. Começamos sábado agora que passou a fazer isso, já estamos colocando eles. E aparecendo alguma criança na terça-feira será pedido, né? Se ela gostaria e incentivar a isso. Agora vamos lá, voltando ao início do nosso bate-papo. Estávamos falando aí das idades, tudo, né? E tem uma fala que atribuem muito ao Chico. Chegou uma mulher e falou para o Chico que com quanto tempo ela deveria evangelizar seu filho. Daí o Chico pergunta para ela com 3 anos. Ela fala, meu filho, pergunta qual que é a idade dele. E ela fala, tem 3 anos. O Chico fala, você já está perdendo tempo, está atrasada com isso. Teria que ser antes. No início, você falou evangelizar as crianças que estão no ventre. Eu queria que você explicasse como isso é possível, porque as pessoas que ouvem as ondas da rádio, que vão à sua casa, que estão ali limpando a casa, ouvindo, tomando um cafezinho, podem não ter tanto conhecimento. Gostaria que você falasse isso para saberem como isso seria possível, evangelizar um bebê antes dele nascer. A ação espírita, na casa espírita, ela é principalmente educativa. Por quê? Se o objetivo essencial do espiritismo é o melhoramento dos homens, né, como Kardec vai dizer, a nossa transformação moral, a nossa melhora moral, as atividades que a gente faz na casa espírita, ou as atividades que a gente vai encontrar no mundo, elas são simplesmente pedagógicas. Já que a reencarnação é uma experiência imposta por Deus aos espíritos, né? É uma necessidade, como diz no Livro dos Espíritos, uma necessidade imposta, a nossa estada aqui, ela vai ser para a nossa transformação moral. Se é para a nossa transformação moral, eu assisti ontem a palestra do Jorge Elahá, da Síndrome de Nicodemos, onde ele faz uma análise do desenvolvimento do movimento espírita. Desde que ele chega ao Brasil, a doutrina espírita chega ao Brasil, se cria o movimento espírita, que é diferente de doutrina espírita. Então o movimento espírita teve inúmeras fases, né? Vai ter a fase ali quando ele entra, e nem se sabia muito como se fazia centro espírita, não existia ainda esse conceito consolidado, né? Você tem lá em Paris, você tem lá na França a associação lá que o Kardec e os espíritos estudam, mas quando chega no Brasil fala, vai fazer o quê? Vai fazer igual lá, vai ser diferente, e ele fala das fases, da fase em que com Bezerra de Menezes você tinha medicina nas casas espíritas, depois você vai ter a caridade explodindo na época do Chico, principalmente, que era foi um grande estimulador de se fazer a caridade física mesmo, né? Comida, material, sopa, a caridade material. E depois a gente vai ter, quando a USE tem a inspirada e feliz ideia de fazer a campanha Comece pelo Começo, que foi logo após o Pinga Fogo do Chico, que explodiu a propaganda do espiritismo no Brasil com aquele Pinga Fogo, né, que eu acho que foi o programa mais assistido na época, no Brasil todo. A USE preocupada com que as pessoas começassem só pelos romances, ou sem ter a base doutrinária, ela faz uma campanha que chama Comece pelo Começo, onde já quer aprender espiritismo, começa por Kardec, é a base de todos nós. Então, essas fases que teve o movimento espírita, você vai ver que tem uma frase da mãe do André Luiz, que quando o André Luiz sonha com ela no plano espiritual, que no nosso lar, que ele se desprende lá e vai para o outro plano, ela fala assim para ele: a prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Então, a caridade material, a sopa, a cesta básica que a gente distribui, são instrumentos maravilhosos para você fazer o bem, mas se você pode distribuir 1 milhão de cestas básicas, se aquilo não te transformou em nada, quando desencarnar você vai ter uma dificuldade muito grande de lidar com isso. Porque não é o fazer, é o que o fazer faz com que o espírito se transforme.
e consiga realizar a sua transformação moral. Até nessa palestra, o Jorge Larra lembra de uma trabalhadora, grande trabalhadora da Mansão do Caminho, né? Eu não me recordo agora o nome dela, em que ela trabalhou muito lá, cuidava da creche, da alimentação, para lá, para cá, e quando desencarna, depois de um tempo, ela vem e psicografa uma obra do Divaldo, e ela fala como foi triste ela perceber, no além, que ela não era boa, como ela pensou que ela era mandona, que ela era autoritária, que ela gostava de dar ordem no trabalho que ela fazia na casa espírita. Então, muitas pessoas se confundem, falam, eu venho toda semana da passe, e isso eu vou ter um crédito, ainda lidando com o Deus, né, contabilista, onde você acha que por você fazer atos externos você vai ter crédito. Você vai ter amigos, né, que nem o próprio Jorge Larra fala, que vão orar por você, que nem oraram pelo André Luiz, por ele ter atendido algumas pessoas de graça, fez uma caridadezinha lá tal, mas o importante é a transformação moral. Agora eu vou entrar no que você está me perguntando. Quando a pessoa está no ventre, já que a nossa meta é dar suporte para que esses espíritos façam sua transformação moral, independente do que eles vão fazer de material no mundo, o espírito, quando está no ventre, ele já recebe as impressões que a mãe capta, e ele capta do espaço, do ambiente exterior. Então, eu não tenho prática de evangelização de bebês, porque eu nunca atuei na evangelização nessa área. Eu atuei na infância, na adolescência, mas não na evangelização de bebês. Mas, assim, a Sheila Passos, que era uma evangelizadora de Minas, lá, que ela trabalhou lá em Minas Gerais, depois foi para o Instituto Ser, ela desencarnou ano passado, que esteja muito bem e maravilhosa, onde tiver, foi uma evangelizadora maravilhosa, pelo que a gente conhece da Sheila Passos. Ela contava nas palestras dela que o seu Lúcio de Abreu, que foi um dos precursores da implantação de evangelização, um grande trabalhador da União Espírita Mineira, quando ele desencarna, ele começa a dar as comunicações mediúnicas, e depois isso virou livro, e ele conta como é que é a evangelização no plano espiritual. E ele conta que há uma organização imensa, que é outra coisa que as pessoas confundem. Acham que casa espírita não tem espírito. Finge que tem, lê que tem, teoriza que tem, mas vive como se não tivesse. Então existe uma organização muito maior no plano espiritual do que aquela que a gente consegue fazer no plano material como administradores. E ele fala assim que 3 horas antes de chegar a evangelização encarnada, o evangelizador, as crianças tal, os construtores, espíritos construtores já instalavam aparelhos para projetar imagens de Jesus na sala das crianças. Porque essa impressão seria captada por elas, mesmo que elas não estivessem assistindo no plano físico, mas vibratoriamente estaria criando um ambiente de imagens para que elas captassem. É a mesma teoria do Evangelho no Lar. Você implanta o Evangelho no lar, você estuda, ou mesmo uma boa leitura, você cria imagens que te colocam em estado de prece. Não é mais a prece falada, aquelas palavras cantadas, aquelas palavras decoradas, mas você entra num estado de prece. Então, quando a mãe gestante está numa sala de evangelização de bebês, as historinhas, as musiquinhas que vai lá cantando, e elas vão lá fazendo, acariciando a barriga, conversando com o espírito que está reencarnante já lá dentro do ventre, vai dando para esse espírito impressões de amor e de evangelho, ouvindo, sentindo já histórias do Jesus, do nosso maravilhoso Rabi, que vão ter um impacto para ele nessa transformação moral que ele vai ter que passar pela vida já desde antes do reencarne. Porque ele já está vindo, ali ele vai ter uma consciência, né, até maior, porque ele ainda não terminou o processo de ligação molécula a molécula, como Kardec vai falar na Gênese, lá no item 18. Então, essa impressão é mais forte e importante ainda, talvez, do que vai ser mais para frente. Muito bom. Rick, vamos para o intervalo? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Caminhos da Luz. Apoio.
Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14-99727-0094 e 14-3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadi Atique, 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 981225370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, às 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos. O Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à rua 12 de outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! NAFAN, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, NAFAN, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Voltamos com o programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje estamos conversando com o nosso companheiro Robson Pavan, daqui de Jaú, a respeito do tema evangelização espírita. E vamos mandar um abraço a todos os nossos amigos que estão acompanhando a Rádio Piratininga. Primeiramente você que está no seu radinho, nas ondas da Rádio Piratininga, nos ouvindo, nosso muito obrigado. E também vamos mandar um abraço para os nossos internautas que estão aí automaticamente já concorrendo aos livros. A Luciana Benite Vaz de Moura, Arlete Maria Beraldo Rodrigues, Nilceia Bedoni, Cristina Avelino, Aparecida Martins, Neuza Matos, Dirceu Meiado, Rosângela Pinheiro, Daniele Cristina Dias, Paula Maldonado, José Antônio Fogaiolo, Reinaldo Lima, Maria Aparecida Richieri,
Rose Pereira, Maria Rita, Maria Cecília Magalhães, Paulo Luque, Ana Célia Alves Salles Castelo, Ivone Santos, Maria Mendonça Costa, Sérgio Luiz Destro, Karina Martins. E temos aqui comentários, né? E também temos uma pergunta. Vamos lá. Aqui o nosso querido Derceu Meiado, ele disse um comentário no que o Jorge Elahá falou a respeito dos jovens. Elahá disse que devemos catar os jovens. Esse catar é uma sigla. C, de conteúdo. A, de acolhimento. T, de trabalho. A, de atividades culturais. E R, de reunião dentro e fora da casa espírita. E o Sérgio Luiz Destro também faz aqui uma pergunta. Bom dia. É melhor a evangelização infantil no dia da palestra ou num dia qualquer da semana? Já o Robson vai responder para nós aqui essa pergunta. E uma outra pergunta do nosso companheiro Paulo Luque. Bom dia. Como devemos agir com crianças entre 0 a 7 anos, com a mediunidade mais ostensiva ou mais aflorada? E a Milceia Bedoni também diz assim: é necessário criar um ambiente acolhedor, seguro e propício ao diálogo com os jovens, onde eles se sintam à vontade para expressar suas ideias e dúvidas, escolher temas relevantes e atuais, com a aplicação de dinâmicas que facilitem a compreensão dos ensinamentos. Muito boa, Milceia. E também a Rose Pereira também lança uma outra pergunta. Minha filha tem 7 anos e tenho muita dificuldade em falar do Evangelho com ela. Ela tem TDAH, não se concentra. Até hoje não consegui nenhum progresso. Alguma dica para conseguir chegar até o coração dela com Jesus? Já o Robson vai responder a esses questionamentos. E vamos agora ao sorteio dos 2 livros. O primeiro livro, Maldonado? Allan Kardec, Céu e Inferno. O Céu e Inferno. A justiça divina segundo o Espiritismo. Certo. Quantos que nós temos? 22. Robson, é sempre o convidado que faz o sorteio para nós. Fala um número para nós de 1 a 22. 11. 11. José Antônio Fogagnolo. José Antônio Fogagnolo, então, ganhou o livro Céu e Inferno. E o segundo? Emílio Miranda, As Mil Faces da Realidade Espiritual. Mais um número, Robson. 8. 8. Rosângela Pinheiro. Rosângela Pinheiro também ganhou o livro. Maravilha. Estamos caminhando, Robson, para o final já do nosso programa. E eu gostaria, de uma forma sintetizada, que você respondesse essas 3 perguntas. Se você quiser que eu repita cada uma delas, tá? A primeira aqui, né, Primeiro é o comentário do Derceu Meiado, que o Elahá falou, né? Devemos tratar os jovens como uma filha. Ele falou no programa sábado. Exatamente, né? E também, o Sérgio Luiz Destro diz assim: é melhor a evangelização infantil no dia da palestra ou num dia qualquer da semana? A evangelização infantil, eu vou falar primeiro do dia da palestra, é assim, você estando em cidade pequena ou grande, a dinâmica muda demais. Se você está numa capital, é muito difícil o deslocamento, né, para a casa espírita. Então, quando você une a palestra com a evangelização, facilita para os pais que querem assistir palestra e deixam as crianças na evangelização, aí educa-se a criança, né, e instrui-se ali o pai. Mas até nas cidades menores você pode ter isso como um atrativo para que os pais levem. Porque já que eles vão para a palestra, acaba levando as crianças, isso é um atrativo para que as crianças cheguem na evangelização. Não precisa disso na mocidade, na juventude, por exemplo, que já são jovens que têm uma liberdade de deslocamento própria e, inclusive, facilita se você tiver um dia a parte do estudo, porque são jovens que geralmente de 15 anos para frente, de 14 anos para frente, eles vão estar em idade pré-vestibular, eles vão estar com a semana toda lotada de estudos. A nossa mocidade, por exemplo, a gente transferiu para o sábado para que facilite aqueles que estão fazendo faculdade, aqueles que estão se estudando, para que eles possam ir num dia mais livre para a mocidade. Mas a criança, ela é levada por alguém, né?
Então, ela é ideal, seria dia da palestra mesmo, ou se você... Não é necessário, mas ele é um atrativo, sim, para que os pais compareçam com as crianças na casa espírita. Agora, o outro... né, das 5... do Catar que você falou, isso sim, a gente tem que ver a evangelização de uma forma completa. Então, não é simplesmente você dar na sala de evangelização o estudo. É muito mais do que isso. Por isso que a evangelização, ela é um departamento da casa. Ela tem uma vida própria dentro da casa espírita, na sua organização. Não é simplesmente mais uma atividade. É o ideal que se tenha um departamento que viva, que pense a evangelização. Você tem um coordenador próprio para essa área, que vai cuidar de todos esses fatores, de de setor por setor. Acolher, preparar os estudos, que tenha um roteiro próprio de estudo adequado, porque o roteiro de estudo também, você vai encontrar, gente, quem precisar de informação, de apoio para implantar a evangelização, a FEB tem apostilas de orientação para todas as áreas de atividade da Casa Espírita. Tem para atendimento fraterno, tem para evangelização, tem para atendimento espiritual, tem para parte social, tem para divulgação, tem para mediunidade. São muitas apostilas e hoje essas apostilas são muito boas, principalmente por causa da atuação do CFN. Você tem o Conselho Federativo Nacional, que hoje eles se unem. Então hoje é ouvido o Brasil todo quando vai se preparar uma apostila dessas. Então você tem uma riqueza de impressões e de sugestões, de orientações muito maior. E para a área da evangelização, você vai ter orientação à ação evangelizadora espírita, da juventude, e você tem também uma outra parte da infância. Então busquem no site da FEB, que lá você vai ter, né, subsídios para você poder implantar na tua casa espírita a evangelização. E também eu estou aberto aqui, o pessoal da região que quiser me procurar, que precisar de suporte tanto para implantar quanto para orientar a evangelização que já está acontecendo. E aí, tendo esse departamento que cuida, uma pessoa responsável, você já faz a integração com os encontros, né, como o Jorge Larra falou, faz o acolhimento, coloca os jovens para trabalharem na casa espírita, coloca para eles também fazerem a divulgação da evangelização. Isso é importante, sim. Agora eu não lembro da terceira questão, qual que é, por favor? Eu vou passar mais duas, eu vou engatar as duas numa só, Robson. Pois não. Do Paulo Rick, ele diz assim: bom dia. Como devemos agir com crianças entre 0 a 7 anos com a mediunidade mais ostensiva ou mais aflorada? E a Rose tem o caso com a filha dela, que ela tem TDAH, né? Que ela não se concentra, é um transtorno, né? Eu vou falar. E ela queria saber como ela poderia chegar ao coração dela com Jesus. Certo, vamos lá. Vamos primeiro para a da Rose, então. Eu tenho TDAH, então eu entendo perfeitamente. A ação evangelizadora, que é o que a mãe e o pai também fazem, né, quando se propõem a trabalhar com o evangelho dentro de casa, ela é uma ação que ela vai ser principalmente pelo exemplo e pela demonstração da lei de amor, do que o evangelho propõe, do que o Cristo propõe. É um engano pensar que quando você está falando com uma criança neurodivergente, que ela não está captando aquilo que você passa para ela. Nós temos crianças que vão estar que estarão na evangelização, e nesse trabalho, né, com essas crianças que são neurodivergentes, você pode falar, tá lá, mas não está prestando atenção. Tá sim, o espírito sente as impressões, que nem eu falei. A vibração, ela é tão intensa quanto você ficar falando palavras para a criança, e se aquilo é real para você, você vai causar uma impressão que vai ficar para o futuro naquela criança, mesmo que ela pareça que não está decorando a aula que você dá, o evangelho que você ensina, o evangelho no lar que você faz na casa, mas são impressões, sementes que vão ser plantadas. Então funciona assim, não pare de fazer. Tá? Pode parecer que a criança não gosta. O que você não vai fazer, é claro, é querer forçar uma coisa que às vezes não é o momento, ou a forma como você está fazendo, às vezes, pode não atingir a criança. Aí você tem que estudar formas pedagógicas para melhor passar aquilo, através de brincadeiras, através de
atividades lúdicas com a criança, porque na evangelização a gente não fica só falando do evangelho. Faz teatro, faz fantoche, a gente faz mímica, a gente canta, a gente brinca, a gente tem muitas atividades para se passar a mensagem evangélica, mas ela só vai ser realmente passada quando aquilo também é uma verdade para o Pai. Então, é muito importante, quando o pai está evangelizando, ele entender que ele é o primeiro evangelizando, porque quando ele está tentando evangelizar uma criança, aquilo tem que ser primeiro vivido dentro dele, e é muito rico você poder fazer isso, porque você vai tendo que pensar, eu penso mesmo nisso, eu acredito mesmo em amor, eu consigo mesmo perdoar, estou falando para meus filhos perdoarem, mas eu com o perdão, como é que eu sou? Quando você começa a fazer essa viagem interior, que é o que é a proposta da doutrina, é só essa, né? A proposta da doutrina é só a nossa transformação. E esse tem um efeito muito maior na vida dos filhos, né? Não só espírita, porque você não precisa ser espírita, mas em qualquer religião, qualquer filosofia de vida, quando aquilo é real para você, a impressão que você causa no outro é muito mais intensa. E da mediunidade é assim. Criança com mediunidade, pelo fato dela estar consolidando a reencarnação, é muito comum a gente ver crianças que ou veem, ou sentem, ou tem um amigo imaginário, né, que o pessoal chama, ou tem... não é hora de desenvolver mediunidade em criança. O que a gente faz? Né? Inclusive adulto também, gente, chegou pessoa, fala, ele tem, isso é um costume que a gente tem, que já tem 60 anos ou mais, que já deveria ter sido repensado. Ele chegou com problema da mediunidade, joga ele na sessão mediúnica. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Põe para estudar. Exato. E a criança está com problema de mediunidade, evangelho no lar, leva a tomar passe, leva para evangelização. Quando a criança entra na evangelização, Rick, a gente não sabe, mas os espíritos já têm a ficha dela. Os espíritos sabem as necessidades daquela criança. Os espíritos sabem o que ela veio fazer. Eles têm isso organizado. É ilusão pensar que não. Nós não temos. Então, quando a criança chega na evangelização, os espíritos já sabem as necessidades e tendências daquela criança e eles vão estimular, influenciar o evangelizador como um médium. O trabalho do evangelizador é um trabalho realmente mediúnico, porque ele vai ter uma equipe de evangelizadores espirituais na sala com ele, na casa dele, quando ele está preparando a aulinha, o estudo, que vão intuir, que vão influenciar, para que ele possa fazer de uma forma que atenda os espíritos daquela sala. Porque a gente adequa a evangelização não apenas culturalmente, tipo, eu vou preparar um estudo aqui, que é diferente do estudo que eu preparava em Manaus, onde eu morei, por causa de características culturais locais, por causa de coisas que você vai adequando, a forma como você fala, as imagens que você usa, e também é adequada pelo plano espiritual para as necessidades daquelas crianças, daqueles jovens que estão contigo. Por isso que o evangelizador é uma função seríssima na casa espírita, como todas, mas é seríssima, porque ele está lidando com almas que se propuseram a uma corajosa chegada novamente à carne, que não deve ser fácil para ninguém, tem que ter coragem para voltar, depois de tanto que a gente já quebrou de cara. Então você tem a obrigação moral de estar sempre antenado, de estar sempre cuidando para que você possa estar intuído para atender o programa reencarnatório daquelas crianças. Agora, a mediunidade. Criança com atividade que você está vendo que é de caráter mediúnico, evangelização, passe, evangelho no lar, e se for outras atividades, suporte psicológico, se precisar, para que a criança lide com aquilo também. E agora, o adulto também. Não tem necessidade de ir para a reunião mediúnica quem apresenta, entre aspas, problema mediúnico, que é como a gente fala. Quando a pessoa que está apresentando sinais de mediunidade mais ostensiva, e aquilo está atrapalhando o seu trabalho, aquilo às vezes começa a atrapalhar o seu dia a dia, ela vem procurar ajuda na casa espírita, não é a reunião mediúnica, ela não se preparou, ela não entende o que está acontecendo, ela ainda não sabe. Coloca num curso de educação e desenvolvimento mediúnico, que hoje na FEB chama o MEP. Por quê?
enquanto ela está, a partir do momento que ela passa pelo portão ou pela porta da casa espírita, ela já está recebendo um tratamento espiritual. Então, enquanto ela está cursando o desenvolvimento mediúnico, ela já está recebendo ajuda e tratamento espiritual. Não é necessário uma mesa de madeira mediúnica para que a pessoa possa estar sendo tratada na casa espírita. Então, esse tratamento tem que ser acompanhado da educação mediúnica do adulto, eu estou falando agora do adulto, para que depois ele possa ser um médium equilibrado, educado, produtivo e feliz no trabalho que ele realiza. E a criança é aquela velha receita de sempre. Um bom ambiente familiar, que é importantíssimo, evangelho no lar, para que a gente melhore a plateia que está ali com a gente, né, no plano espiritual. A criança já vai trazer o seu histórico, às vezes ele tem colegas que deixou no plano espiritual que não reencarnaram, mas não esqueceram dele, que vão exercer influência. Então é preciso que a gente, enquanto a criança ainda não pode lidar com isso sozinha, que os pais façam isso e eles podem fazer. Protegendo o ambiente com o evangelho no lar, leituras sadias, ambiente sadio, conversação sadia, e leva ela a tomar passe e leva ela para a evangelização. É o melhor remédio quando acontece isso na infância. Minha mãe falava uma frase: faça do seu lar um templo, porque seu filho vai tomá-lo como exemplo. É fundamental. Estamos terminando o programa, Robson. O papo está gostoso, interessante, rendeu muito aqui no nosso chat, mas temos que entregar o programa. Gratidão por aceitar o nosso convite e as suas palavras finais. Eu falo para os dirigentes de casa espírita, né? Tenham um carinho especial com a evangelização, implantem a evangelização sempre que possível nas suas casas espíritas, tenham abertura para entender que serão jovens, às vezes, que vão estar à frente desse trabalho. Evangelizadores não precisam ser apenas pessoas mais velhas. Eu trabalhei com jovens que eram evangelizadoras em Manaus nos anos 80, quando eu morei lá, meninas que tinham 14, 15 anos, sabe, estavam na sala de evangelização e eram evangelizadoras maravilhosas, espíritos comprometidos, mais do que muito adulto. Então é importante que a gente tenha uma visão de que o departamento de evangelização, ele é essencial para o espírito. Não é apenas para formar futuros trabalhadores. O pessoal fala, tem que ter evangelização, senão o centro vai acabar, vai ficar todo mundo velho. Não é só isso, gente. Essa é uma visão muito limitada. Os espíritos que chegam na casa espírita procuram ali um suporte espiritual, moral, intelectual para a sua reencarnação toda. Então é muito importante. Então, presidentes de casa espírita, dirigentes de casa espírita, olhem a evangelização com os olhos do espírito, não só com os olhos materiais. É muito importante, a espiritualidade conta com isso, é um departamento do plano espiritual muito importante que dá suporte para a encarnação de todos nós. Gratidão, Robson, gratidão, e esperamos você mais vezes aqui no nosso programa. Maldonado, Anderson. Só agradecendo aí a presença do nosso querido Robson, companheiro de longa data, né, Robson? Muito obrigado por nos atender, muito interessante, o pessoal realmente está refletindo aqui, mas é isso aí. Bom final de semana a todos. Aí, olha, terça-feira, palestra no Cefec especial. Nosso querido professor Reinaldo Lima vai fazer a palestra terça-feira, às 20 horas, lá no Cefec. Foi muito bom esse esclarecimento, Robson. O pessoal gostou muito, o pessoal agradecendo aqui as dicas. Nós também aqui do Cefec vamos pôr tudo isso em prática. E um ótimo final de semana. E ao povo que vai lá no Cefec, até daqui a pouquinho. E assim termina mais um programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Que você tenha um fim de semana extremamente abençoado, de preferência com muito amor, paz e harmonia em família. Que vocês tenham uma ótima semana de trabalho, de estudo e de aprendizado. E até o próximo sábado, com mais um programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Um forte abraço fraterno, fiquem com Deus, tchau. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação, Rick Tosta.
Oferecimento Calzature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 36266979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri, uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14997270094 e 143628629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadi Atique 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 981225370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com as suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil para crianças